E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 116. Estou aqui, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e host do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Mas agora perguntando, além da questão de empresa em casa, porque a empresa, tá para ver que tá bem, de empresa em casa. Porque a empresa tá para ver que tá bem organizado, né? Foi um desafio, mas vocês estão com 150 pessoas hoje, é um grupo, tem diferentes BUs. O Pedro se tirou do organograma porque ele entendeu que você é a BU Sobral. Eu sou a BU E a Sobral. Priscila administra. Mas como é que fica em casa a parte das finanças de vocês? Vocês juntaram tudo? Ou vocês preferem ter uma certa separação? A gente juntou A tudo. gente não tem nada separado. É, a gente Tudo não tem nada junto. separado. tudo Tudo junto. junto, tudo junto. Nenhuma tudo separação. A gente tem conta separada, assim, de... O povo sempre pergunta isso, a gente também tem Não. contas separadas. A gente tem conta conjunta Mas a Mas conta- e isso que eu ia contas perguntar, separadas. era uma afirmação ou uma interrogação? que você Não, fez não, é pra uma Priscila? afirmação, mas eu fiquei pensando o porquê, mas eu acho que é pela praticidade do dia a dia, de ter... Ah, tá. Numa- E a gente tem acesso a tudo Eu um acho do que outro. é- Então, se ele precisa entrar na minha conta que é individual, ele entra. Se eu precisar entrar na conta dele, eu entro. Então, assim, não tem muito. E tem também uma questão até, às vezes, de segurança jurídica nisso. É isso, aham. E aí a gente fez todos os estudos, então a gente tem a conta conjunta e a gente tem duas contas, uma minha e uma dele, mas é E a gente só tem uma- titularidade. É, Por só que a gente titularidade. não tem individual. conta conjunta, amor? Tem uma A razão? gente nunca teve saco de ir na agência abrir uma conta Ah, conjunta. foi isso. É, Mas esse é o gente- motivo É grande básico. A gente explicação. tem contas separadas, A gente- mas o Bruno, por exemplo, tem uma conta minha logada no celular dele, que eu não tenho acesso. Tipo, É. umas coisas assim, É, sabe? só não tem porque tá o app lá. Porque o você não aplicativo consegue só fazer a pode ser função. um, e É. aí a gente não tem conta conjunta porque a gente não foi no... Mas eu achei curioso o seguinte, nós temos tudo junto, porque quando a gente começou, a gente não tinha nada. Quando eu Aí conheci é a mais Malu, fácil de juntar as exatamente, coisas, né? eu só tinha uma bicicleta, que era uma bosta a bicicleta, diga-se de passagem. Tinha um pedal Tava quebrado. sem freio, toda cagada, mas ficou comigo um tempão. Era esse o meu patrimônio naquela época, então tudo que a gente construiu C3. foi junto. Ah, mas o C3 você já tava comigo tava já. junto, é. E mesmo assim, que baita patrimônio, quebrou todos os vidros elétricos do C3 lá. 3 é horrível. Recado, abraço a Citroën aí, né? Que carro horrível naquela época. Não sei como é que tá hoje, mas Pra era muito subir e ruim. descer o vidro tinha que apertar. Isso. Quebrou os 4 vidros. Mas como a gente construiu tudo junto, naturalmente ficou tudo Tudo junto. A gente dos nunca dois. pensou se vai ser separado ou vai ser junto. Só aconteceu, é assim até hoje e pra gente tá ótimo. Agora, quando a gente conhece amigos que já tinham patrimônio e aí conhece outra pessoa que também tinha patrimônio, geralmente o pessoal costuma manter separado. Eu achei diferente o que vocês fizeram. Vocês pensaram assim, olha, vamos juntar, foi Não, foi natural. tudo tão Foi natural, tudo tão né? natural. A Porque gente- demorou muito tempo, né? Foram 2 anos, entendeu? Deu pra estruturar todo o plano da nossa vida nesses 2 anos. Não, mas foi muito natural, assim. Quando eu comecei a ficar com o Pedro, eu era muito, muito, muito apaixonada por ele. E aí eu demorei muito pra Isso ficar com passou, ele. Priscila? Porque Não, você mas claro que Eu não. entendi. Eu que era bom, muito, que bom que foi você. apaixonada Eu já Que bom era, que eu já foi era. você. É. E aí eu Os comecei, sócios, mas destruindo calma. casais. Gente, mas calma, que tinha Olha a a minha segunda parte. Eu era muito apaixonada por ele. Aí a gente começou a ficar junto e aí eu comecei a amá-lo verdadeiramente de maneira mais profunda, conhecendo quem ele é. E eu já tinha uma admiração, já sabia o histórico, e aí eu falei, é com ele que eu quero ficar. Eu já sabia que era com ele que eu queria ficar. E Mas você não conta a parte que você pesquisou na internet de como se desapaixonar por alguém, não é? é verdade. Eu já sabia dessa também. É verdade. E aí eu achei o. Mas isso a gente não tinha ficado Não, não tinha juntos. ficado. É que eu tava desesperada. Eu falei, gente, Meu como é que eu Deus, posso como- estar Você já tava apaixonada vendo por... que tava se apaixonando. Não, Olha ah, o buraco que eu tô me Eu enfiando sou aí, igual o falou. Thanos, eu sou Foi inevitável, entendeu? Foi isso, eu tava desesperada. Falei, Eu tava agora o que eu faço? Tô desesperada. apaixonada Aí por eu esse falei, homem. bom, eu preciso criar um método de como desapaixonar. Aí eu comecei a procurar Pra quem um quiser monte mais de informações, tem um link na bio. que ele tá lançando aí. Mas não deu certo. Como você Pois é, falou. não deu certo, por isso que eu não vendo. Mas a questão é, eu achei um vídeo do Pedro Calabres, do cérebro apaixonado, falando, né, de toda a bioquímica em volta do cérebro quando você tá apaixonado. E aí depois, eu vi esse vídeo 1 milhão de vezes, ele não me dava resultado nenhum, mas eu achei o trabalho do Pedro incrível. E depois nós viramos amigos do Pedro, né? O Exatamente. mais O doido Pedro é tá isso. devendo uma passagem por aqui, Tá né? devendo a gente. E aí, beijo, Pedro querido.
E aí, um dia eu falei pra ele, eu falei, eu só estou com o Pedro hoje porque eu vi o seu vídeo Porque o de seu que era vídeo não melhor funcionou. ficar. Ah, era Não, melhor é que, ficar. não, é que a No paixão final do- se transforma em amor. Ele tava falando que às vezes a paixão se transforma em amor e depois ou acaba. Qual o prazo médio pra acabar uma paixão? Segundo vídeo, 2 anos. Caraca, Entre 6 2 anos. meses e 2 anos. Por isso que ela esperou 2 anos. E aí Quando você deu fica 2 meio- anos, é, ela falou, não vai ter jeito. Você Vou fica ter meio que- vai burro ter que quando você tá virar amor. apaixonado. Vai ter que- É tipo tá bêbado, inibe o córtex pré-frontal e você faz coisas que normalmente você não faria no dia a dia. Você tem mais coragem, você tem menos vergonha. É isso que acontece. E aí, o que ele diz no vídeo, né, que quando se transforma em amor, você tem a questão do esforço, da escolha, que é diferente da paixão. Na paixão, você está naturalmente inclinado a fazer as coisas. A boa vontade não é virtude. Uhum. Ela é resultado de uma explosão de De hormônios, hormônios, e sim. enfim. Agora, quando você ama, e todo dia ali no dia a dia, aí é a escolha, né? Você E que é aí que escolhe, nasce né? a virtude. E foi isso, eu acho, que aconteceu com a gente. Isso tem tudo a ver com a gente ter juntado tudo, porque eu já amava ele. Eu comecei a amar o Pedro assim que eu comecei a conhecê-lo. E aí, pra mim, pouco importava se ele tinha um Fusca na garagem, bicicleta ou qualquer coisa. Eu Um olhei Palio, pra ele ele. tinha um Palio. Ele tinha um Palio, é verdade, ele tinha um Palio. E Melhor aí, que ser triste. assim, Daquela- tanto, assim, real, eu sei que as pessoas podem achar que essa é uma visão muito romântica das coisas, mas foi verdade, assim, eu olhei e ele tava, e pra mim ele era digno de toda a confiança e de entregar quem eu sou em todos os aspectos, e eu tinha muita também, sempre tive e tenho ainda, admiração, porque eu sei que ele é extremamente inteligente. Não, Então, aí, o que que eu fiz? Investi na startup. Falei, ele vai Comprou na- explodir, comprou na vou baixa. comprar na baixa, ele vai valorizar. E dito e feito, tá vendo? Mas sabe o que eu acho? Manda Esses bem. dias mesmo, eu tava falando sobre isso no Instagram, que o pessoal tava perguntando sobre, vocês têm as contas juntos, tudo junto, tudo separado, vocês não se previnem para caso aconteça alguma coisa ruim? E não, a gente não se previne, não tem essa coisa. Mas eu acho que foi fácil pra gente juntar tudo, e eu acho que eu vejo isso em vocês também, não sei se vocês podem dizer que eu tô errada, que vocês têm a mesma mentalidade. Pessoas que têm a mesma mentalidade em relação ao dinheiro, é muito mais fácil. Com Então, o que certeza. a gente vê é que pessoas que têm mentalidades diferentes, que pensam diferente em relação ao dinheiro, elas ficam com mais receio. Então, eu, por exemplo, sou muito poupadora. E hoje em dia, investidora e tal. O Bruno sempre teve um perfil investidor. Então, nunca tive um perfil de gastar. Se ele casasse ou se ele se relacionasse com uma pessoa que fosse gastadora, eu acho que ele teria mais preocupação. Eu ou nunca conseguiria casar com uma juntar. pessoa que não tivesse um perfil, no mínimo, de poupar o dinheiro pensando que uma hora o futuro vai chegar, Sim. entendeu? Não daria. E aí eu vejo que vocês têm um perfil parecido. Vocês são poupadores. E Eu Não, não sei quão poupadora a gente Vocês são é. Não, empreendedores a gente gasta barra muito. A gente, investidores. a gente Não, tem hoje em um dia, foco... Pri. Não. pensa Não, mas há eu 3 acho anos atrás. Eu acho... Fala. O que A que você acha? gente consegue. Eu acho que eu não tive dinheiro muito tempo da vida. Então eu via dinheiro como um bem muito valioso. Tipo assim, Aham. meu Deus, isso daqui é. Eu tenho que buscar isso. My precious, eu tenho que achar o dinheiro, eu tenho que conseguir dinheiro. E aí, quando eu comecei a ganhar muito dinheiro, que tipo, e aí eu nem tinha empresa ainda, quer dizer, eu tinha empresa, mas era eu preso, eu fazia tudo sozinho. Eu comecei a ganhar mais dinheiro do que eu conseguia gastar. Aí eu percebi assim, tá, beleza, consegui, mas não muda tanta coisa, assim, não mudou tanta coisa na minha vida. O que mudava, sei lá, é que eu podia pedir iFood todo dia, mas eu morava ganhava 100 mil reais por mês, tava morando num kitnetzinho, ainda pagando, desculpa, 700 reais de aluguel. Então eu fui aprendendo a ter dinheiro quando a gente tava no nosso relacionamento um com o outro. É que a Priscila te ensinou a gastar É também. isso daí. né? Mas é que dinheiro para algumas coisas é só para. Ele pode ser o My Precious, ele resolve muita coisa na vida, porque eu vi muita coisa na vida da minha família não ser resolvida porque eles não tinham dinheiro. Uhum. Exato. Mas muitas vezes dinheiro é só papel. Para algumas coisas, assim, dinheiro é só papel. Depois que você tem muito. Depois que você tem muito. Mas mesmo assim, sei lá, você tem um familiar doente, às vezes você vai ter que gastar aquele dinheiro para resolver aquele problema Uhum. dele. Nesse caso, você pode até ficar com dó, porque você vai perder aquele dinheiro que você tem, mas nesse caso é para Não, isso você nem que é para pensa nisso, é né? para isso que serve o dinheiro, entendeu? Uhum. No final das contas. É para você tomar conta de você, tomar conta das pessoas que estão na sua volta. E eu sempre tive uma consciência de que
eu queria ser rico, mas eu falava assim, cara, se eu gastar muito dinheiro, se eu ganho 50 mil e eu gasto 50 mil, eu não sou rico. E aí eu não sei se eu ouvi essa frase, ou se eu li, eu não sei de onde veio, mas aí foi lá que eu descobri que o inimigo da riqueza é o estilo de vida. Então, se o meu estilo de vida cresce o dobro do que a minha riqueza cresce, do que eu tô ganhando, eu vou estar sempre pobre. E eu fiz o contrário, eu segurei meu estilo de vida muito tempo. Eu fiquei ganhando muito dinheiro muito tempo com um estilo de vida muito baixo. Frugal. Frugal? Frugal. Frugal. É. E que é hoje. isso? E ele falou Um isso? cara frugal. Não, Tá, frugalidade. Pensei que o Ele- frugal era um Não, cara. que Não, diabo É o não. cara, é o frugal. É o inimigo. Não, é que o É Pedro era um tipo cara que frugal. tinha um estilo. Não, frugalidade. É o cara que ele é um cara que tem um estilo de vida modesto, entendeu? Austeiro. Você tem um cara que é pródigo, né? Prodigalidade, gasta muito. O filho pródigo volta a casa, né? O pessoal pensa, o pródigo é porque ele foi embora. Não, é que ele gastou tudo. E voltou. E voltou, entendeu? Sem nada na mão. Mas o que você falou, Pedro, você já era um cara, então, que tinha uma cabeça de poupador. Porque a maior parte das pessoas é automático. Se você ganha mais, você gasta Meu mais. Ganha Deus, mais, amor, gasta mais. essas- Até a hora que você começa a ganhar menos, então gasto muito alto. É. E pra subir o padrão de vida, é mole. É Agora, fácil, pra né? descer Pra descer é depois, difícil. é E muito aí- mais complicado. E aí o que aconteceu? A gente se juntou e hoje a gente, claro, o estilo de vida ele vai aumentando. Ninguém tá falando aqui, não, você precisa manter o seu estilo, tem que Não. ficar morando no kitnet pra sempre. Não, ele aumenta, só que o aumento do estilo de vida ele tem que ser desproporcional ao tamanho da riqueza que você tá gerando, entendeu? Porque aí você cria aquele pezinho de meia, né? O clássico plano de longo prazo que você vai juntar ali investir por 10, 15, 20 anos e lá na frente isso vai render a sua aposentadoria, se é que a gente vai parar de trabalhar.